Nós estamos trabalhando esse mês, falando esse mês sobre o tema Encham-se do Espírito Santo. Em junho, mês 6, nós falamos sobre o tema Nascidos de Deus. E conversamos sobre essa obra extraordinária do novo nascimento que só experimenta quem recebe o Espírito Santo. E ser nascido de Deus é um contraponto, é o oposto de ser só nascido do pai e da mãe. Nós nascemos de gente, pai e mãe, mas a Bíblia fala do nascido de Deus, nascido do Espírito. Nós somos gerados pelos nossos pais, mas a Bíblia fala sobre o ser gerado do Espírito. E no mês 6 nós falamos sobre isso. Nascido de Deus aponta para além de nós, transcende a nós, está fora de nós. E então a Bíblia, Jesus nos ensina sobre o nascido de Deus. No mês de julho, nós falamos sobre o jeito de viver do nascido de Deus. Todo aquele que é nascido de Deus vive em santidade. Todo nascido de Deus vive uma vida santa. Ele não é perfeito, mas ele é santo. Ele não é santo nele, ele é santo em Cristo Jesus. Toda a fonte de santidade dele vem de Deus. Então todo nascido de Deus foi chamado para viver uma vida santa. Isso não é perfeito, é santo. E quem opera essa santidade em nós é o Espírito Santo. Falando sobre dois aspectos. Sobre o novo nascimento, que é nascer de Deus, que é ser justificado por Deus, o apóstolo Paulo nos ensina que isso não depende de nós. É Ele que nos chama e nos gera no poder do Espírito Santo. E aí eu estou usando aqui uma analogia de uma escada. Imagine uma escada. Ser salvo por Deus, ser justificado por Deus, nascer do poder de Deus, nascer de novo, não depende da minha vontade, não depende de eu querer, não depende de eu escolher. É comum as pessoas dizerem assim: olha, eu aceitei Jesus. E não tem problema, você pode usar essa linguagem, mas não é o que a Bíblia ensina. O que a Bíblia ensina é que Deus é que te escolheu, Deus é que te aceitou, Deus é que te chamou. Jesus diz assim, que não fomos nós que escolhemos Ele, mas Ele que nos escolheu. Ele que nos fez povo seu e ovelha do seu pasto. Não fomos nós que falamos: bateu uma luz. Não bate luz em nós, nós não somos da luz, nós somos da escuridão. Bom, Jesus é que nos ensina isso e os apóstolos nos ensinam isso. Então a luz do Evangelho nos alcança e nós recebemos iluminação. Começamos a ver a Cristo, reconhecer quem nós somos e como precisamos de um Salvador. Então é Ele que faz isso. Então nessa imagem, eu estou usando aqui, nessa ilustração, eu estou usando a imagem de uma escada rolante. Para nascer de novo, a justificação é uma obra feita por Deus. Então imagine uma escada rolante, você sobe nela, você faz algum esforço para chegar lá em cima? Não, ela te leva até lá. Deus nos chama e nós somos atraídos a Ele. Quando Ele nos chama, é como se você subisse numa escada rolante e Ele vai te levando. Você não é perfeito, no caminho você faz um monte de bobagem, mas Ele continua te atraindo, te atraindo. Ora, Ele te atrai, é sempre com amor. Mas ora é com afago, ora é com anzol no beiço, ora é com anzol no nariz, mas Ele vai trazendo, porque Ele te ama, e Ele vai trazendo. Você já se sentiu assim? Capengando, batendo a cabeça, se arrebentando, saindo os pedaços, e você fala: mas eu não posso deixar Jesus, eu não posso negar Jesus, e Ele vai te atraindo, como uma escada rolante. No caminho de santificação, o caminho é diferente. Já não é uma escada rolante, é como se fosse uma escada fixa, onde eu piso o primeiro degrau e vou subindo degrau por degrau, degrau por degrau. Eu vou me empenhando para chegar onde eu quero. Por quê? Porque depende de mim. No primeiro caso não depende de mim, no segundo caso eu tenho participação, não é que depende só de mim. Então Deus manifesta a santidade em mim, mas eu preciso exercitar a santidade. Nós falamos disso em julho. Como eu faço isso? Estudando as Escrituras, orando ao Senhor, fazendo meus devocionais,
me enchendo da palavra do Senhor, cultuando ao Senhor individualmente e comunitariamente. Esses são os caminhos, esse é o caminho que eu faço para me santificar. Então é como se fosse uma escada que eu vou subindo. É uma obra que Deus faz em mim, mas eu participo disso porque eu quero, eu desejo, eu quero me santificar. E hoje nós estamos falando então sobre o tema encham-se do Espírito Santo, que semelhante à santificação, também é uma escada onde eu participo desse processo. Então o tema da pregação hoje é: encham-se do Espírito Santo, pois é a vida de Deus em nós. Encham-se do Espírito Santo, por quê? Porque é a vida de Deus em nós. Vamos orar? Estou com alegria aqui de ver meu irmão, o Hamilton, pastor Hamilton, pastor lá em Minas Gerais. Ó, fez uma viagem grande, hein, Hamilton? Seja bem-vindo, querido pastor Hamilton, glória a Deus. Uma alegria ver o Hamilton aqui. Um dia ele vem aqui dar o testemunho deles, para você ver que Deus não é de brincadeira, não. Deus salva qualquer um mesmo. Salvou eu e salvou ele também. Glória a Deus. Vamos orar, irmãos? Feche os seus olhos, você que está em casa, ore comigo. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos pela alegria de estarmos reunidos aqui, Senhor, para cultuar o teu nome, celebrar a tua santidade, a salvação que o Senhor nos trouxe, celebrar a vida, tua graça, teu amor, tua misericórdia. Obrigado, Senhor, por toda a obra que o Senhor tem realizado em nós. Obrigado pela ação do teu Espírito Santo em nossas vidas. Obrigado, Senhor, por nos chamar para ser teu povo, ovelha do seu pasto. Obrigado por nos alcançar com a sua bondade. Senhor, continue nos falando essa manhã. Continue comunicando a sua palavra em nossa mente, em nosso coração, em nosso espírito. Produza vigor, vida em nós, Senhor. Venha nos curar enquanto ouvimos a sua palavra. Nos cure das nossas doenças físicas, mentais, emocionais. Nos restaure espiritualmente. Nós necessitamos dos teus milagres, Senhor, e glorificamos a ti por tudo que o Senhor tem feito por nós, em nome do teu Filho Jesus, amém, e glória a Deus. Muito bem, revelação, irmãos, é uma palavra que a gente usa muito aqui, e a gente usa a palavra revelação para distinguir ela de religião. A religião, ela, fora os conceitos sociológicos que a gente entende perfeitamente, quando a gente pensa em religião, ouvindo os apóstolos, ouvindo Jesus de Nazaré, nós entendemos que religião é algo produzido pelos homens para alcançar Deus. É algo fruto da razão, do intelecto humano para alcançar a Deus. É criada uma série de ritos, de regras, e o Deus da religião normalmente é um Deus parecido com os homens. Ele é um Deus feito à imagem e semelhança dos homens. Ele pensa igual aos homens, ele fala igual aos homens, ele sente igual aos homens, ele tem um jeitão dos homens, tanto que nós temos quase, dentro da religião, nós temos quase que certeza que sabemos tudo sobre Deus. E esse Deus da religião, ele está debaixo do controle dos homens. Os homens é que oram e diz que ele tem que fazer, os homens é que fazem sacrifícios e jejuns e ofertas e controlam esse Deus. Os homens definem em textos de teologia como ele é, o que ele faz, o que ele pensa, quem ele é. O Deus da religião, ele cabe numa caixinha e ele é fruto da imaginação humana. Esse Deus da religião é fruto da mentalidade humana. Mas quando nós ouvimos Jesus e os apóstolos falando sobre revelação, ou sobre Ele como Deus, ou sobre o Pai dele, ou sobre o Espírito Santo, nós só entendemos Jesus falando de revelação. Revelação é diferente, não é alguma coisa produzida pelos homens, é alguma coisa que vem de Deus para nós.
Não é, o Deus da revelação não é a imagem e semelhança dos homens. Os homens é que são imagem e semelhança de Deus. O Deus da revelação, diferente do Deus da religião, ele não é controlado pelos homens. Ele é soberano, ele é livre. Os homens é que está debaixo da sua soberania. Os homens é que se sujeitam ou não a esse Deus. O Deus da religião é um Deus que pode ser enquadrado, definido. O Deus da religião, ele é descoberto dia a dia, após dia, após dia, após dias, de maneira que, como nós já temos dito aqui, o Deus da revelação que você conheceu ontem, é diferente do Deus que você conheceu hoje, e é diferente do Deus que você vai conhecer amanhã. E os dias vão passando e cada vez você vai tendo encontros com Deus e compreensão de Deus, que vai mostrando para você que o Deus que te chamou é diferente do Deus de quando você conheceu. Eu, por exemplo, quando tive um encontro com Jesus, eu fiquei encantado, apaixonado, embasbacado, e me entreguei a Ele, amei Ele, quis viver para Ele. Mas se você perguntar se é o mesmo Deus que eu tenho hoje na minha cabeça, não é. Eu amo Ele do mesmo jeito, aliás eu amo Ele mais, eu imagino que amo Ele mais, um pouquinho mais, e creio um pouco mais nele, e estou me entregando mais ainda a Ele, mas Ele não é o mesmo Deus de quando eu me converti. Por que Ele mudou? Não, porque eu mudei. Por que Ele foi transformado? Não, porque minha mente foi transformada. Por que Ele cresceu? Não, é porque os meus olhos passaram a enxergar Ele maior. E eu não enxergo Ele tão grande quanto Ele é hoje, quanto Ele é de verdade, mas amanhã eu enxergarei Ele um pouco maior, porque o Deus da revelação é maior do que a nossa mente pode entender, é maior do que a nossa fé pode alcançar. Deus é maior do que a minha, do que a sua fé. Veja que Ele se revelou para nós antes de nós termos fé. Se Ele dependesse da nossa fé para se revelar, Ele não teria se revelado, porque eu e você não tínhamos fé, mas Ele nos deu fé para nós crermos nele. Então Ele é anterior à nossa fé, Ele é maior do que a nossa fé. Esse Deus da revelação, Ele não cabe nos nossos padrões. Por isso que nós não dizemos Deus é assim, Deus é assado, Deus faz desse, Deus faz daquele jeito. Por isso que nós não abrimos a Bíblia e dizemos assim: olha, aqui é Deus e está definido. Saiba que esse livro, a Bíblia Sagrada, a revelação de Deus, não contém Deus todo, contém algo de Deus que eu e você podemos absorver. Deus é maior do que o que está na Bíblia. Nós o conheceremos eternamente quando estivermos com Ele, e nunca o conheceremos plenamente. Por quê? Porque Ele é Deus. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Isso nos deveria dar segurança, nos deveria dar paz, nos deveria dar harmonia, e não briga, contenda, guerra, porque você entende Deus de um jeito e eu de outro. Porque o Deus que eu tive experiência é diferente da experiência que você teve, e eu quero enfiar o meu Deus na sua cabeça. Isso é da religião. Nós não precisamos disso. Nós só queremos receber e viver Deus e sermos cheios do Espírito Santo, porque Ele é a vida de Deus em nós. Amém, amados? O Antigo Testamento todo, as Escrituras todas nos mostram essa revelação. Então deixamos de lado a religião, e claro, vamos encontrar muitos elementos da religião nas Escrituras, mas nós queremos olhar para a perspectiva da revelação de Deus. Então a revelação de Deus nós encontramos nas Escrituras, nós lemos as Escrituras e encontramos a revelação de Deus. E na revelação de Deus, que é absolutamente independente do homem, que não conta com o homem, que não depende do homem, que não está presa aos homens, porque a revelação vem de Deus, ela é obra do Espírito Santo. Nós vemos o Espírito Santo em todas as Escrituras. Nós vemos o Espírito Santo na criação. O Espírito Santo está lá. No começo era o caos, mas no caos está Deus. O Espírito de Deus estava sobre o abismo, sobre o caos, sobre a escuridão. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Deus está criando, o Espírito Santo está criando. João nos ensina que Jesus está criando. Lá está o Espírito Santo na criação. Nós encontramos o Espírito Santo na vida dos profetas. Os profetas
falavam em nome de Deus no poder do Espírito Santo. Eles recebiam visitação do Espírito Santo. Eles não eram morada do Espírito Santo, mas eles recebiam visitação do Espírito Santo. Nós encontramos o Espírito Santo nos reis. Os reis de Israel, eles recebiam uma unção simbólica com óleo, e aquela unção era símbolo de que eles recebiam o Espírito Santo. Eles não eram a habitação do Espírito Santo, mas o Espírito Santo visitava eles. Nós encontramos os juízes, que foi o período onde não havia rei em Israel. Os juízes também recebiam o Espírito Santo. Lembra do Sansão, o cabeludão? Que o Espírito vinha nele e ele saía detonando tudo, aí o Espírito ia embora e ele não detonava nada, e aí vinha de novo, aí ele detonava tudo de novo. Vocês lembram a história do Sansão, né, irmãos? Então, se apaixonou, ficou doido, morreu, acabou. O Espírito Santo ficou. Muito bom. Aí o Espírito Santo visitava os juízes, Esther, Débora. O Espírito Santo visitava os juízes. Então o Espírito Santo estava sobre os reis, os sacerdotes, os profetas e os juízes. Mas eles não eram a habitação do Espírito Santo. O Espírito Santo os visitava para obras específicas. E depois o Espírito Santo se retirava. Eles invocavam o Espírito Santo vinha sobre eles. Aí nós temos a imagem, e é uma imagem distorcida, porque a Bíblia é uma revelação, e na revelação do Antigo Testamento é uma revelação parcial, e se eu ficar só com a revelação parcial, eu vou ter uma revelação distorcida. Nós imaginamos que hoje é assim também, o Espírito Santo vem e me visita, aí vai embora, e vem, visita, e vai embora, e vem, visita, vai embora, e quando ele vai embora eu peco, e quando ele está comigo eu não peco mais, e quando ele vai embora eu peco de novo, e aí, mas não é isso que as Escrituras nos ensinam. No Novo Testamento nós aprendemos que essa obra do Espírito Santo, que está no Antigo Testamento se revelando, ela chega a um tempo que é chamado da plenitude dos tempos. É onde o Espírito Santo agora faz um marco. Deus do céu vira gente, vem morar entre nós. E Ele vem abrir uma chave dentro de nós, para que a gente deixe de ser um lugar de visitação, para sermos habitação do Espírito Santo, sermos morada do Espírito Santo. E todo o ministério do Novo Testamento, que nós encontramos no Novo Testamento, é marcado abundantemente pelo Espírito Santo, mas não mais por visitações, mas por um derramamento. A linguagem figurada usada é derramamento. Água, igual água, né? Derrama. O Espírito Santo seria derramado, não mais dado. Nós não seríamos mais, os homens não seriam mais um lugar de visitação, mas seria morada do Espírito Santo, habitação do Espírito Santo. E nós encontramos no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, que é um escritor pneumático, carismático, que dá ênfase ao poder do Espírito Santo no ministério de Jesus e no ministério dos apóstolos, quando nós lemos Atos dos Apóstolos. É um escritor que é sensível à obra do Espírito Santo, ele percebe toda a obra do Espírito Santo, e eu quero te convidar nesse mês, leia o Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, e leia Atos dos Apóstolos, que nós podemos chamar de Atos do Espírito Santo. Por quê? Você vai ler textos carregados das manifestações do Espírito Santo, e Lucas identificando o Espírito Santo agindo. Por quê? Para que eu e você entendamos que nós precisamos ser cheios do Espírito Santo, porque Ele é a vida de Deus em nós. A revelação não é como a religião, que eu preparo o ambiente para Deus vir, porque Deus não vem. O pessoal espera, mas Ele não vem. A revelação, você não prepara o ambiente, Deus é que chega e começa a preparar você, e fazer de você morada dEle, e você começa a dizer, e não é que Deus está vivendo em mim, esse tranqueira que eu sou? E não é que Deus está em mim, esse bicho estranho que eu sou? Você não é estranho, certo?
a gente vai com o tempo percebendo como nós somos estranhos. Nós, o humanismo costuma nos dizer, e é gostoso ouvir isso, que nós somos a última bolacha do pacote. Eu também acho isso o máximo. Mas olhando para a humanidade, parece que não é assim que a humanidade é. Ela está cada vez mais deformada, quanto mais conhecimento, ciência, sabedoria e religião tem. Mas a resposta do Senhor para isso é que o Senhor está preparando para nós um novo céu e uma nova terra. Olha que interessante, Lucas falando sobre o ministério do Espírito Santo através de Jesus, de Batista. Eu quero ler uns textos aqui. Eu não recortei o texto que nós vamos ler, mas eu quero ler os textos com vocês, tá bom? Muito bem. Eu queria pontuar aqui. Lucas fala sobre o nascimento de João Batista. João Batista era primo de Jesus. Isabel, mãe de João Batista, esposa de Zacarias, era estéril. Zacarias era o sacerdote, e eles não podiam ter filho, era uma humilhação horrível isso para eles. E eles tentaram ter filho, buscaram ter filhos, não tinha tecnologia para fazer o que nós podemos fazer hoje, glória a Deus, isso é uma bênção de Deus, mas eles não podiam ter filhos, e eles já estavam velhos. Mas Deus, quando quer fazer a sua obra de revelação, essas limitações humanas não fazem a menor diferença, porque Deus é o Deus da revelação, e quando o Espírito Santo visita o humano experimenta o milagre de Deus. Eu e você não vivemos sem o milagre de Deus. Essa semana eu estive no hospital, com a minha esposa enferma, com meu filho doente, e você pensa que eu estava seguro? Não, porque eu já passei naquele hospital e vi caixõezinhos brancos de crianças saindo de lá, porque tem ciência, tem tecnologia, mas tem erro, tem humano, tem um monte de coisa que pode acontecer. Eu estava lá só dizendo: Senhor, tem misericórdia de nós, me ajuda, nos ajuda. E como é bom você ver que as coisas não estão andando como você gostaria, mas de algum lugar vem paz. E alguém fala assim, a enfermeira falava para mim: o senhor está bem? O senhor não quer sentar? O senhor não quer comer? Eu estava quase falando: não, eu quero que a senhora vá embora daqui. É lógico que ela estava fazendo isso com muito carinho, né? Estou brincando aqui. Mas, irmãos, eu estava em paz. Eu não sei o que é isso. A paz do Senhor veio. A Deise, com o problema dela, veio esse outro problema. Ela falou: olha, nada melhor do que um problema maior do que o nosso, para a gente esquecer o nosso. Ela esqueceu dela. E ela falou que foi a noite que ela melhor dormiu depois que ela teve a informação do câncer na orelha. Dormiu em paz. O que é isso? Obra do Espírito Santo de Deus em nós. Se você quiser, você pode tomar um remedinho. Mas se você não tiver o remedinho como eu não tinha, e claro, não estou falando para você tomar remedinho, pelo amor de Deus, estou fazendo aqui um cinismo, né? Mas o Senhor nos visita, irmãos, e nos dá paz. E claro, tem gente que tem que tomar mesmo, não tem jeito, é assim mesmo. O Senhor nos deu a bênção da ciência, glória a Deus por isso. Mas a Isabel era uma mulher estéril, Zacarias já era velho, fim de carreira, os dois. Mas o Senhor havia feito uma promessa, e a promessa dele é: antes de Jesus vir a gente e vir habitar entre nós, ele enviaria um mensageiro. Quem é esse mensageiro? Vamos arrumar uma mulher que pode dar muitos filhos, que não tem problema na gravidez, que não pode ter aborto. Imagine Deus tomando todos os cuidados e fazendo os planos dele para que o mensageiro de Deus nascesse com uma mulher boa, sadia. Foi assim? Não. O Senhor sempre usa os improváveis. O Senhor sempre usa o que a nossa razão não compreende. O Senhor sempre usa situações que nos levam à nossa contradição. E João Batista vai nascer de quem? De uma mulher estéril e de um velho. Não sei como é que foi isso, mas o negócio funcionou. E a Isabel gerou o filho. E o Senhor, antes disso, avisou Zacarias: Zacarias, sua mulher vai ter um filho. Aí ele já franziu a testa: como é que é isso, Senhor? O negócio está feio aqui.
Minha mulher minha mulher é estéril, eu não tenho Viagra aqui, mais ou menos isso, né? E aí o Espírito Santo fala uma coisa maravilhosa, o Senhor fala uma coisa, o anjo do Senhor, Gabriel, fala uma coisa maravilhosa, fala assim: a unção do Altíssimo virá sobre ela. Oh, coisa boa, quando a unção de Deus vem sobre nós. Não importa como você esteja, o momento que você está vivendo, eu e você precisamos da unção do Altíssimo sobre nós. O Espírito do Altíssimo virá sobre ela. A sombra do Espírito visitará ela. E ela vai gerar e vai dar luz. Como que é isso? Eu não sei. O nome disso é revelação. E aquela mulher daqui a pouco, é claro, o marido dela ficou apaixonado por ela de novo, o negócio aconteceu e ela engravidou. E aí aquela criança nasce, e daquele momento o anjo do Senhor agora vai falar com Maria. Que Maria? Não, essa não é estéril, essa é virgem. Essa é virgem. E naqueles dias, uma mulher, se tivesse um problema desse, ela viraria ela era tratada como uma prostituta. O José era noivo de Maria, ela era virgem, eles iam casar. O anjo chega para o José e fala: então José, Maria vai dar luz. Ele: meu Deus, não faz uma coisa dessa comigo, vão acabar comigo, não pode. Bom, o Senhor então fala com Maria, e a Maria recebe a mensagem do anjo dizendo assim: olha, a virtude, de novo, a virtude do Altíssimo virá sobre você, e de você nascerá o Salvador dos homens, o Santo de Deus. José é comunicado sobre isso. Então a Isabel fica grávida e vai perdão. Maria recebe essa notícia. O Senhor visita Maria e Maria então é engravidada. E Maria é engravidada pelo poder do Espírito Santo. O ventre de Isabel é aberto pelo poder do Espírito Santo. Maria vai na casa de Isabel visitar a sua prima, porque ela agora recebeu a notícia do Senhor. Ela cantou, ela celebrou, e ela vai na casa de Isabel. Quando ela chega na casa de Isabel, que ela saúda Isabel, Bel, a criança no ventre de Maria, de Isabel, se estremece. E a Bíblia diz que a criança é cheia do Espírito Santo. A Isabel sente a virtude do Espírito Santo e fala: salve Maria, eu sou agraciada. Por que você veio me visitar, Maria? Porque a hora que você me cumprimentou, me saudou, o bebê no meu ventre se estremeceu, foi cheio do Espírito Santo. Isabel foi cheia do Espírito Santo, e Maria foi cheia do Espírito Santo. E o que nasceu? João Batista, o batizador, cheio do Espírito Santo. O João Batista, cheio do Espírito Santo, ele era meio estranho. Ele não estava muito dentro dos padrões da religião da época. Ele era bem estranhinho mesmo. Se eu e você encontrasse ele, a gente também ia achar estranho, tá bom? João, o Batista. Esse João, e é esse texto que eu quero ler para vocês. Está lá no Lucas capítulo 3. Lucas capítulo 3. Gostaria que você lesse comigo. A partir do verso 1. Glória a Deus. Lucas 3, 1. Posso ler? Pronto, chegou. Vamos lá. No 15º ano do reinado de Tibério César, quando Pôncio Pilatos, o que lavou as mãos, era governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe, tetrarca da Itureia e Traconites, Elisânias, tetrarca de Abilene, Anás e Caifás exerciam o sumo sacerdote. Foi nesse ano
que veio a palavra do Senhor a João. João agora não é mais um bebê, é um homem. E João era cheio do Espírito Santo. Amém, irmão? João era cheio do Espírito Santo. Ele não recebia visitações habituais do Espírito Santo. O Espírito Santo não visitava ele como alguém que estava só indo visitá-lo e depois saía novamente. Não, João era cheio do Espírito Santo. Jesus dá testemunho de João e diz que de homem nascido de mulher, nenhum é semelhante a João. Ninguém é semelhante a João. Homem cheio do Espírito Santo. E aí ele abre um parênteses, que é uma notícia boa para mim e para você. Ele diz: mas no reino de Deus, o menor deles é maior do que João. Você está entendendo o que ele está falando? Os tempos de Deus são extraordinários. João era cheio do Espírito Santo. Eu e você devemos ser cheios do Espírito Santo. Mas quando o reino de Deus começa a nos envolver, nós nos tornamos maiores ainda, no sentido de glorificar a Deus e Deus em nós. Então esse texto diz, versículo 3, ele percorreu toda a região próxima a Jordão, pregando um batismo de arrependimento. O que era o batismo de arrependimento? Deixa eu contextualizar rápido aqui. O termo batismo, irmãos, entenda batismo, quando você lê batismo aqui no Evangelho de Lucas, de Jesus, segundo escreveu Lucas, entenda batismo como iniciação. Iniciação. Lá na escola, quando a pessoa vai para a universidade, né? Entrou na universidade, o que acontece? Tem lá o dia do bicho, né? Ele faz uma espécie de batismo, né? Tem outros ritos que para você entrar num grupo, tal, é feito um batismo. São iniciações. Então quando você lê nas escrituras aqui em Lucas, que João pregava o batismo do arrependimento, é o processo de iniciação de quem tem uma vida arrependida. João pregava o batismo do arrependimento. Ele falava assim: olha, deixem de viver do jeito que vocês estão vivendo, isso está errado, isso vai matar vocês, se arrependam. As pessoas se arrependiam, quando eles se arrependiam, eles faziam um rito de iniciação, eles eram batizados no Jordão, eles eram mergulhados na água, declarando publicamente: agora eu faço parte dos discípulos de João Batista, eu sou um seguidor de João Batista, eu sou um arrependido, ok, irmãos? João então pregava o batismo do arrependimento. Por que ele é chamado de João Batista? Porque ele batizava, era João o batizador. Olhava para João, quem é João? O batizador. E claro, aí tinha um pessoal que se arrependia de verdade e era batizado. Mas tinha um pessoal que era fake. Sempre tem, né, gente? O pessoal que era fake queria ficar bonito na foto. Imagina Instagram, Facebook, aquela época, hein? Aí a galera começa a ir até João Batista para ser batizado também. Mas é só para dar um migué no João Batista, para ficar bonito na foto. Está todo mundo sendo batizado, aqueles que se arrependem de verdade. E eles vão até João Batista. Já nós chegamos nessa parte, mas deixa eu ler aqui. Ele percorria pregando o batismo de arrependimento, como está escrito no livro das palavras de Isaías o profeta. Voz do que clama no deserto, versículo 4. Voz do que clama no deserto: preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para Ele. Quem é a voz que clama no deserto? Quem? A voz é do Espírito. Está na boca de quem? De João Batista. Por que ele está no deserto? Porque ele não tem lugar no templo. Ele deveria estar no templo, certo? Pregando no templo. Mas ele não é sacerdote segundo a religião. E ele tem que ir para o deserto. As pessoas têm dificuldade para ir no templo. Mas a multidão ia para o deserto. Porque o templo tinha religião. Mas no deserto tinha gente cheia do Espírito Santo. A multidão ia para o deserto. E era batizado no Rio Jordão. Porque João Batista estava pregando arrependimento. E a pregação de João Batista não era assim: por favor, entrega o seu coração para Jesus, pelo amor de Deus, entrega a sua vida para Jesus. Entrega que Ele vai te dar carro, roupa lavada, mulher bonita, marido bonito. Entrega que Ele vai te dar carro e vai te dar prosperidade. Não, a mensagem de Jesus, do João Batista, não era assim. A mensagem de João Batista não era assim: olha, entrega a sua vida para Jesus,
que ele vai virar um gênio da lâmpada na sua mão. Tudo que você pedir ele vai fazer. É só você estralar o dedo, ele vai te obedecendo. Não, João Batista não pregava isso. A mensagem de João Batista era um pouco mais impactante, porque precisava mudar a chave da cabeça das pessoas que estavam ouvindo elas. Elas estavam embriagadas pela religião e precisavam ser tocadas, mas não com alguém que só gritava ou não gritava, não com alguém que só ofendia ou não ofendia, não com alguém que ficava só apontando ou não apontando, mas alguém cheio do Espírito Santo, porque quem faz a obra do Espírito, a obra de conversão é o Espírito Santo. Eu e você não mudamos nem nós mesmos, a gente acha que vai mudar os outros. Lé do engano. Mas se eu e você nos enchermos do Espírito Santo, ele não muda só eu e você, mas ele também te usa para mudar outras pessoas. E quem muda não é você, é ele que faz essa obra na vida de outras pessoas. Voz do que clama no deserto, versículo 4: preparem o caminho para o Senhor. Quem está preparando o caminho? João Batista. Façam veredas retas para ele. Do que ele está falando? Ele está dizendo, tudo está fora de lugar. Aí ele diz assim: todo vale será aterrado. Vale é buraco. A linguagem aqui é de injustiça, opressão, miséria, desgraça, roubo, corrupção, bandidismo. Ele está dizendo assim: esse vale vai ser aterrado. As colinas serão niveladas. Colinas, a simbologia aqui é do exaltado, do grande, do poderoso, do homem que entende que governa, que manda e que está sobre tudo e sobre todos. Ele está dizendo assim: esse vai ser achatado. As estradas tortuosas serão endireitadas. Que estradas tortuosas? A vida dos homens. Bom, o que eu estou fazendo aqui não é uma interpretação minha, é uma interpretação das Escrituras desse texto. Você vai encontrar isso no Novo Testamento e nos Apóstolos. As estradas tortuosas serão endireitadas e os caminhos acidentados aplainados. Sabe quando alguém recebe Jesus, nasce de novo, é cheio do Espírito Santo e começa a viver uma vida santa? Alguém olha para aquela pessoa e diz: quem diria, aquela peste, aquela desgraça, aquilo ali era pau torto, que nasceu torto e ia morrer torto, mas não vai morrer torto porque alguém cheio do Espírito Santo pregou o Evangelho para ele. Amém, irmãos? Os caminhos tortuosos seriam aplainados. É por isso que a palavra nos ensina. Jesus disse que ele veio para os doentes. Vida torta. Aqui a gente podia colocar uma placa assim, ó: comunidade das vidas tortas. Chega mais, porque o Evangelho de Jesus é que vai endireitando a minha e a sua vida. Quem acha que vai chegar aqui dentro e achar um povinho limpinho, cheirosinho, que é tão santo que quando anda nem pisa no chão, escorrega igual o Michael Jackson assim, não, você está enganado. Aqui você vai encontrar gente, ser humano, cheio de deformação, mas você vai encontrar seres humanos, arrependidos, santificados e sendo cheios do Espírito Santo diariamente. E o testemunho disso não está no que eles falam, está no que eles fazem. O testemunho de vida transformada pelo Espírito Santo. Quando eu digo aqui, eu estou falando da igreja de Cristo, não é aqui no Parque Bristo, é na igreja de Cristo. Onde você encontrar a igreja de Cristo, você vê gente que era caminho tortuoso e hoje não é mais caminho tortuoso. Amém, amados? Então fizeram sinais ao pai do já até mudei o capítulo aqui, vamos lá. E toda a humanidade verá a salvação de Deus. João dizia às multidões que saíam para serem batizadas por ele. Olha a mensagem dele para as multidões. Vamos ler, irmãos? O que você acha de você pregar isso aqui na escola, na universidade, no trabalho? Raça de víboras! Quem deu a vocês a ideia de fugir da ira que se aproxima? O pessoal vinha se batizar, irmãos. Tinha os fake e os não fake. Essa mensagem era para todos. Eu imagino os fake ouvindo isso aqui e falando: ai, vamos voltar semana que vem.
A pessoa vem e a mensagem era raça de víboras. Ele está nervoso? Ele está chateado? Não, ele está dizendo assim: vocês são envenenados e envenenam os outros. Arrependam-se. Essa é a mensagem dele. Versículo 8: deem frutos que mostrem o arrependimento. Por que ele está dizendo isso? Porque muitos se achavam arrependidos. Arrependimento, irmão, não é a carinha de xoxo, de coitado. Arrependido, simples. Sou simples. Coitado de mim, não. Arrependido se manifesta no ar de quem está feliz, está em paz. Não é Maria, como é? Fala Maria arrependida? Madalena arrependida, obrigado. É só uma figura de uma linguagem boba aqui, né? Mas então os crentes são tudo Madalena arrependida? Não. Os crentes se arrependem diariamente, porque diariamente eles olham para o espelho das Escrituras e veem como precisam ser transformados pelo poder de Deus. E quem faz isso não é a mãe, não é o pai, não é o esposo, não é a esposa, não é o pastor, o presbítero. Quem faz isso é o Espírito Santo de Deus. E sim, usando o pai, a mãe, a esposa, o líder, o pastor, o presbítero, cheio do Espírito Santo. Não é discurso bonito que transforma ninguém, só o poder do Espírito Santo de Deus. Deem frutos que mostrem arrependimento e não comecem a dizer a si mesmo: Abraão é nosso pai, pois eu digo que dessas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. Aí versículo 9: o machado, irmão, essa pregação aqui é braba, hein? O machado está posto à raiz da árvore. Toda árvore que não der fruto será cortada e lançada no fogo. Aí eu estou falando da pregação de João Batista. Olha como é que ele prega, versículo 15. Ouça aqui. A pregação dele aqui é que realmente não dá tempo para eu ler, por isso que eu estou sugerindo que você leia o texto em casa. Mas do versículo 10 até o versículo 15, irmãos, ele fala do processo de restauração socioeconômica, cultural, que o reino de Deus trará sobre as pessoas. Ele fala para os reis, para os sacerdotes, para os cobradores de impostos, ele fala para os soldados. Ele fala assim: olha, mudem o jeito de vocês viver. Arrependido não é quem diz e faz cara de arrependido. Arrependido é quem vive como quem está arrependido. E ser arrependido é deixar de fazer o que nós fazíamos antes. E não é porque temos vergonha de alguém, é porque estamos convencidos que isso nos mata, nos faz mal, traz mal a nós, a família, a sociedade. Isso entristece o Espírito Santo de Deus. Quando eu e você estamos cheios do Espírito Santo, nós não queremos pecar. E quando você peca, porque nós pecamos, você se arrepende. Você fala alguma coisa para alguém, uma brincadeira, fala uma palavra dura, trata um homem, uma mulher, uma criança, trata alguém com indiferença, trata alguém como não deveria tratar, fica irritadinho, porque a gente fica irritadinho, não fica, irmão? Aí chuta o cachorro, chuta a esposa, chuta o filho, chuta, e depois fala: Senhor, o Senhor sabe. Não sabe, não tem esse negócio de o Senhor sabe. Deus é Deus. Essas conversinhas com Deus não funcionam. O Espírito Santo vem e toca em você, e você sente mal, porque você pecou contra alguém, contra o irmão, a irmã, a esposa, contra aqueles que estão ao seu redor. Amém, irmãos? E se alguém não está mais sentindo isso, hoje é dia de se arrepender, confessar pecado, lavar as vestiduras e pedir: Senhor, me encha do seu Espírito Santo, eu preciso ser cheio de novo. Ah, que saudade quando eu era cheio. Se você sente isso, hoje é dia de arrependimento, de se quebrantar diante do Senhor e falar com Ele. Glória ao Senhor, bendito seja o nome do nosso Deus. Já estou aonde? Eu já estou já no Marcos. Voltei aqui. João Batista, ele está pregando e as pessoas vêm até ele. E ele diz assim, diz assim o texto: o povo estava em grande expectativa, questionando em seu coração se acaso João não seria o Cristo. As pessoas olhavam para João, irmãos, e João era tão extraordinário que o pessoal falava: será que ele não é o Cristo?
Esse cabra é bom demais. Será que ele não é o Cristo? Quem fala com a autoridade dele? Ouça aqui, irmãos. João Batista era só cheio do Espírito Santo. Só não, isso já é muita coisa, né? Você é cheio do Espírito Santo? Não responda. Isso é coisa tua, vai que alguém ouve. Você é cheio do Espírito Santo? Você é cheio do Espírito Santo, irmão, que você está em casa? Fala baixo, que sua esposa, seu filho está tudo aí do seu lado. Você é cheio do Espírito Santo? Como que nós sabemos que somos cheios do Espírito Santo? Quem é cheio de alguma coisa, manifesta aquilo que é cheio. Ser cheio do Espírito Santo é produzir frutos do Espírito. Tem paz em você? Você produz paz? Você é paciente? Tem paciência em você? Você produz paciência? Você produz justiça? Há justiça em você? Você produz justiça? Você é longânimo? Você tem domínio próprio? Ou você é controlador? Os frutos do Espírito, disse eu e você somos cheios ou não dele. E quem está ao seu redor, sabe se você é cheio ou não dele. Amém, amados? Sim ou não? O que vocês acham? Quem está ao seu lado sabe que você é cheio ou não? Vamos nem responder, né, irmãos? João respondeu a todos. Ouça aqui, eu gostaria que você prestasse atenção no versículo 16. Lucas 3,16. As pessoas já achavam que ele poderia ser o Cristo. Ouça aqui a palavra dele. João respondeu a todos: eu os batizo com água. Ele está nos ensinando que esse negócio de batizar com o Espírito Santo não é coisa dos homens. Quem batiza com o Espírito Santo é Jesus. Deus é que faz essa obra. Amém, irmãos? Eu batizo vocês com água, mas virá alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de desamarrar as sandálias do pé dele. Olha que coisa linda. Ele os batizará, e aí presta atenção antes de você pular na cadeira, com o Espírito Santo e com fogo. Alguém já fala, já... Quem sabe, esse aqui já mandou o sinal, né, irmãos? Cadê o Dimas que fala manto terra? Balançou aqui. Ele vos batizará. Aí ele fala de 2 batismos, presta atenção aqui. Ele vos batizará com Espírito Santo. Quem batizará com Espírito Santo? Aquele que vem depois de João Batista. Esse sim, João Batista diz, eu não, mas ele sim, ele vai batizar vocês com o Espírito Santo. Que coisa maravilhosa, hein, irmãos? Só que tem um outro batismo que ele trará, fogo. E aqui não é fogo do Espírito. Nos versículos anteriores nós falamos que ele estava falando de fogo de juízo, versículos anteriores. E aí ele começa a falar, explicar isso aqui, de maneira que eu e você vamos entender melhor. Nós vivemos numa cultura do século 21, que para nós é distante essa cultura que ele está falando. Mas olha o que ele diz. Ele, esse que vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, lembra que eu falei sobre o batismo? É iniciação. Então, o batismo com o Espírito Santo é a iniciação de quem? Daqueles que receberam o Espírito Santo, nasceram de novo, vivem agora em santidade. Receberam o Espírito Santo, foram batizados. Deixa eu ler com você, Efésios capítulo 1, já a gente volta para esse texto aqui. Efésios capítulo 1, Paulo nos fala sobre isso. Deixa eu ler para você, Efésios 1,13. Eu já vou acabar aqui, viu, irmãos? Não dorme ainda não. Efésios 1,13, vamos lá. Ouça aqui o Paulo falando para nós. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados. É o mesmo conceito de batizados, selados. Receberam uma marca, selados em Cristo, com o Espírito Santo da promessa. Quando que alguém recebe o Espírito Santo? Quando alguém foi batizado no Espírito Santo? Quando
ouviu e creu. João Batista falou: ele vos batizará com Espírito Santo. É a iniciação. Quando você ouviu o evangelho da verdade e creu, o Espírito Santo veio e te selou, marcou. Esse é meu. Satanás, aqui não tem mais vez para você. Deixa eu te dizer como isso é tão extraordinário. Aí eu vou dar um testemunho, um depoimento de um dos meus irmãos que está aqui, inclusive, que ele recebeu o evangelho, creu em Jesus, e um dia ele está indo com um amigo dele em algum lugar, e nesse lugar eles cultuam aos espíritos. E esse irmão então entrou dentro desse lugar junto com um amigo dele. Só que esse irmão meu não estava congregando, não estava no culto, não estava buscando a Deus. Usava-se muita linguagem para dizer assim, estava desviado. Já viu essa palavra? Desviado às vezes é um rótulo que o pessoal gosta de colocar nos outros para dizer que está, você entende, né? Mas vamos lá, a pessoa estava desanimada, abatido, longe. E ele foi com esse amigo dele nesse lugar, que era a casa do amigo dele. E na casa do amigo dele estava tendo uma sessão lá, invocação dos espíritos. E ele chega lá com o amigo dele nesse lugar, e ele chega lá, crente fraco. Não é crente fraco isso? Mas a Bíblia diz que quando nós ouvimos e cremos, nós fomos selados. Selados é carimbado, marcado. Foi eu que pedi para Deus me marcar ou ele que me marcou? Ele me marcou. Aí, na cerimônia lá da invocação dos espíritos, o negócio começa a atrapalhar um pouquinho, e alguém chega para o amigo do meu irmão e diz para ele assim: olha, peça para esse rapaz aí sair, que ele está atrapalhando os espíritos de descer. Você imagina um crente fraco atrapalha os espíritos de descer, você imagina ele cheio do Espírito Santo. Você entendeu ou não? Agora, para mim, para você, ele está no inferno. Para mim, para descer, para você, ele está condenado. Por quê? Não está vindo no culto. E é bom vir no culto? Tem que vir no culto? Precisa congregar? Tem que estar junto? Precisa orar, buscar, consagrar a vida? Ou ler a palavra? Sim, mas tem alguém que no momento da vida está meio atrapalhado. E aí que ao invés de congregar, cultuar, ler a Bíblia, vai ficar só no Netflix, só na festa, só na balada, só no jogo, só não sei o quê. E aí fica fraco e vulnerável. Mas ele tem lá o selo do Espírito Santo. Por quê? Porque isso é revelação, não é religião. Religião você escolhe quem vai para o céu e para o inferno. Revelação é coisa de Deus. Eu e você não nos metemos nisso. Ele é que chama, ele é que marca, ele é que salva. Amém, irmãos? Ai, como é bom isso, hein? A gente fica leve, não fica não? Que Deus... Então Paulo fala assim, no versículo 14: ele é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Ele vos batizará com Espírito Santo. Lembra do Pedro? O Pedro, irmãos, o que aconteceu com Pedro? Estou olhando para o relógio aqui, lembrei do pastor que disse que quando o pregador diz que vai parar logo, é porque tem mais 10 minutos de pregação. O pessoal brinca demais com coisa séria, né? Irmãos, agora é para valer. O Pedro, irmãos, lembra do Pedro? Pedro, você vai me negar. Vixe, rapaz, eu não. Todo mundo pode, mas eu não. Porque eu me conheço. Estou aqui parafraseando, né? Pondo palavras na boca de Pedro. E aí o pessoal, Jesus é preso, já começa a ser espancado ali mesmo, começa a ser arrastado, o Pedro fica assustado, foge, se encosta num grupinho ali que está fazendo um quentão, que está na fogueira, e aí encosta lá para tomar alguma coisa, alguém olha para ele e fala assim: rapaz, você tem um jeitão dele. Aí ele diz: para com isso, rapaz, que palhaçada é essa? Não vou ficar com vocês não. Aí vai no outro lá, que tem outra coisa, outra fogueira. Aí alguém fala assim: rapaz, o seu jeito de falar é parecido com o dele. O texto bíblico diz que ele fica tão bravo, irmão, que parece que o que ele fala é palavrão. Mas não sei o que eu já falei que não sou amigo dele. Ele está falando de quem? De Jesus. Aí alguém olha para ele e diz que viu ele com Jesus, e ele pragueja e sai do grupo, e na hora que ele faz isso, o galo canta.
Quando o galo canta, ele se lembra que Jesus falou: você vai me negar, Pedro. Antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. O Pedro fica mal, irmão. Quem não ficaria? Você já negou Jesus? Não responda. Você já negou Jesus? Para aquela menininha bonita, para aquele carinha bonitinho, aquele filé, aquela coisinha linda, para o diretor da empresa, naquele negocinho errado. Quando alguém pegou você naquela roda que estava rodando coisa que não deveria, que um discípulo de Jesus não participa, e alguém falou: mas você não é crente? Aí alguém fala assim: eu estou indo lá na igreja. Mas faz tempo que você vai. Faz uns 25 anos, mas é só... minha mãe me leva, minha mãe me chama eu para ir, meu pai me levou, minha família toda vai. Eu cresci lá, o pessoal é gente boa, conheço todo mundo lá. Esse Pedro, abra sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 2. E eu estou fazendo uma brincadeira com Pedro, porque ela lembra de mim, e lembra de você. Nós somos humanos, e achamos que podemos garantir alguma coisa no reino de Deus, e só o Espírito Santo é que garante o reino de Deus. Eu e você não podemos fazer isso, mas quando eu e você somos cheios do Espírito Santo, o reino de Deus se manifesta através de nós. Esse mesmo Pedro, que fugiu, que negou Jesus, que estava sem graça, que estava com medo, agora, o capítulo 2 de Atos diz assim, versículo 2: de repente veio do céu um som como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. Lá estava Pedro. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Versículo 4. Vamos ler juntos aqui? Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar outras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Sobre essa segunda parte, eu vou estar aqui com os irmãos na terça-feira, às 20 horas, você pode vir presencialmente, nós vamos transmitir também, falando um pouco sobre isso aqui. Línguas estranhas, sinais e maravilhas, pentecostalismo, neopentecostalismo, o que a Bíblia fala sobre isso? Hoje eu quero ficar aqui na primeira parte. Todos foram cheios do Espírito Santo. Pedro foi cheio do Espírito Santo. E aí no versículo 14, você vai ler lá na sua casa, capítulo 2, versículo 14, esse mesmo Pedro, que havia negado Jesus, porque é um ser humano como eu e você, agora cheio do Espírito Santo, ele se levanta e começa a pregar um sermão, e naquele dia, quase 3.000 pessoas foram convertidas pelo poder do Espírito Santo. Por quê? Porque Pedro agora não bate mais no peito e diz: chá comigo, Jesus. O crente cheio do Espírito Santo não anda no volante, ele anda no carona. Quem dirige a vida dele é Cristo, é o Espírito Santo de Deus. Ele não bate no peito e diz: Senhor, deixa que eu faça a obra. Ele faz: Senhor, tem misericórdia de mim, que eu sou incapaz para isso. Eu gostaria de falar mais algumas coisas com você, mas eu volto no domingo, na ceia. E semana que vem os irmãos estarão pregando sobre esse assunto. Pedro, cheio do Espírito Santo, foi um apóstolo que trouxe uma revolução na igreja de Jerusalém. E ele diz a tradição que quando ele morreu, quiseram crucificar ele como Jesus, e ele pediu que o crucificassem de ponta cabeça, porque ele não era digno de morrer como o Salvador dele. O Pedro, que antes tinha medo de morrer, agora estava pronto para ser entregue. Ele escreve a sua epístola, dizendo assim: olha, meus dias estão acabando, eu sei que eu vou morrer já. E ele ia ser crucificado. Pedro foi crucificado, Paulo foi degolado. Os dois morreram na mão de Nero. Nero, o imperador de Roma, o louco de Roma, matou os 2 maiores líderes da igreja. A igreja acabou? Não. Por quê? Porque a igreja é obra do Espírito Santo de Deus. Estamos eu e você aqui hoje em Parque Briço, século 21. Os apóstolos passaram, mas o Espírito Santo continua soprando sobre a sua igreja. E eu e você precisamos nos encher do Espírito Santo. A Bíblia nos fala de Eliseu, profeta de Deus,
Um homem havia pedido emprestado, foi um dos profetas, havia pedido emprestado um machado para trabalhar lá na fazenda dele, para ajudar alguém, e ele pediu o machado emprestado. E ele está lá martendo o machado numa árvore para cortar a árvore, de repente o machado escapa do cabo, cai dentro do rio, e o profeta, o homem lá que estava trabalhando, entra em desespero. Por quê? Porque o machado não era dele. E ele se desespera. Essa notícia chega até Eliseu. Eliseu, homem cheio do Espírito Santo. Ele vai até o rio, levanta a sua mão, e ao invés do cabo descer, o machado flutua. Ele pega o machado, põe no cabo, entrega para o operário, e o operário começa a trabalhar de novo. Deixa eu te dizer uma coisa, uma analogia. Eu e você temos que ter as ferramentas, usar as ferramentas que Deus nos deu, e não usar ferramentas emprestadas. Quando somos cheios do Espírito Santo, o Senhor usará a ferramenta do jeito que ela estiver, mas Ele fará a restauração e usará isso para a glória de Deus. Tem muita gente que já perdeu o machado há muito tempo, mas continua batendo o cabo na árvore achando que vai acontecer alguma mudança. A mudança só acontece quando nós estamos cheios do Espírito Santo, ou você convive com gente cheia do Espírito Santo. Você está entendendo? Deixa o Senhor capacitar você com as ferramentas que Ele te deu. Encha-se do Espírito Santo para fazer a missão que o Senhor propôs para você. Eu e você podemos viver uma vida parecida com a de Jesus, porque Ele nos chamou para isso, mas nós só vivemos assim, cheios do Espírito Santo. Se o Senhor falou com você, se o Senhor tocou na sua vida, se em algum momento uma palavra específica tocou em seu coração, eu quero convidar você a orar comigo agora. Ore ao Senhor. Se há alguma área de necessidade de arrependimento da sua vida, fale com o Senhor agora. Se você sente que você está igual aquele homem lá que está com o machado, batendo lá com o cabo na árvore, achando que vai trazer mudança, não traz. A palavra do Senhor não diz que não é por força, nem por poder, mas somente pela ação do Espírito Santo. Nem por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Nós queremos uma vida cheia do reino de Deus. O Senhor nos ensina, encha-se do seu Espírito. Vamos nos encher do Espírito Santo. A vida de Deus está no Espírito, e Ele me chamou para eu ser cheio dele. Às vezes a gente reclama muito da vida, às vezes nós reclamamos muito de tudo, e o Senhor nos chama para ser cheio do Espírito Santo. Encha-se do Espírito Santo, e muita coisa ao seu redor vai mudar, e muita coisa dentro de você vai mudar. Vamos orar? Ore comigo. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos por esse tempo, por essa oportunidade. Obrigado, Senhor, pela sua palavra que tem nos falado, e nós oramos, pedindo que o Senhor nos produza em nós arrependimento diário, Senhor, para que estejamos clamando ao Senhor, reconhecendo a nossa condição e nos enchendo do seu Espírito. Venha nos encher do seu Espírito, Senhor, para voltarmos a manifestar o teu reino com alegria, com leveza, com paz. Venha nos encher do teu Espírito, Senhor, para voltarmos e vivermos em harmonia com a comunidade, com os nossos irmãos, com os que estão ao nosso redor. Venha nos encher do teu Espírito, Senhor, para mudarmos a linguagem que há em nossa boca e não testemunha do teu nome. Venha nos encher do teu Espírito, Senhor, para termos comportamentos que santificam o teu nome e que não lançam lama no teu nome. Venha nos encher do teu Espírito, Senhor, para que as nossas orações não sejam vazias, mas sejam movidas pelo teu Espírito. Venha nos encher do teu Espírito, Senhor, para que a nossa leitura bíblica não seja da letra fria, mas seja do teu Espírito, a palavra viva que salta dentro de nós. Venha nos encher do teu Espírito, Senhor, para que sejamos testemunhas
como o Senhor disse que nós seríamos, para levar o Evangelho ao mundo e levar a transformação e a mensagem do reino aos que estão ao nosso redor. Venha nos encher do Teu Espírito, Senhor, para nos desprendermos das armadilhas da política e da religião e estarmos caminhando, Senhor, nesse caminho que o Senhor preparou para nós, o caminho do Teu reino, ó Pai, que traz justiça, paz e alegria no Teu Espírito. Senhor, continue falando conosco, leve-nos para uma semana de cura, de restauração, de enchimento do Teu Espírito, Senhor. Nós pedimos isso para a glória do Teu nome e em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Glórias a Deus.